Olá, meus amigos, professor Denis Carvalho aqui para mais um vídeo sobre direito dos contratos. É um prazer ter você aqui. Caso você queira o nosso material, entre em contato comigo, mande uma mensagem aqui embaixo, eu encaminho para você. Caso você queira participar do nosso grupo do WhatsApp, com encontros periódicos, mande uma mensagem aqui também. O tema de hoje, deixa eu colocar para você aqui na tela, é promessa de fato de terceiro. O que seria isso? O que é promessa de fato de terceiro? O que nós vamos estudar neste encontro? O conceito, a estrutura da relação jurídica, a regra geral e a exceção e casinho prático aqui pra gente. Eu quero falar para você o seguinte. Se eu prometo que meu irmão vai assinar um contrato com você e ele não assina, quem responde? Fica aqui a perguntinha. Se eu falo para você, fulano vai te vender um violão, fulano vai te vender uma guitarra, fulano vai te vender uma casa, vai lá e assina lá com ele. E a pessoa fala, não prometi nada, quem mandou o Denis prometer algo em meu nome? Como é que fica isso? O que eu fiz? Uma promessa de fato de terceiro. Prometi para você que uma terceira pessoa ia fazer alguma coisa para você. E essa pessoa não faz. Como é que fica essa questão? É isso que a promessa de fato de terceiro vem a ensinar pra gente. É isso que a gente vai estudar. E qual é o conceito disso, Denis? Olha só como que as nossas doutrinas conceituam isso. Consiste na obrigação assumida pelo promitente em face do promissário de obter certa prestação de um terceiro. Por exemplo, prometer levar um cantor de renome a uma determinada casa de espetáculos ou clube sem ter obtido dele previamente a devida concordância. Responderá por perdas e danos perante os promotores do evento se não ocorrer a prometida apresentação na ocasião anunciada. Conceito, então, da nossa doutrina do Carlos Roberto Gonçalves. Eu quero aprofundar mais com você. Eu quero trazer os sujeitos, mencionar quais são os artigos do Código Civil que traz essa previsão legal e um casinho prático também. Então vejamos aqui. Promessa de fato de terceiro. Eu prometo que algo será feito por outra pessoa. Olha que interessante isso. Eu prometo para você determinado serviço. E não sou eu quem irá realizar, é uma terceira pessoa. Denis, mas e se essa pessoa não aceitar? Aí vamos ter uma questão jurídica. E se ele aceitar e não realizar o serviço? Quem que vai responder pelo inadimplemento? Você ou ele, Denis? Vamos descobrir? Quero trazer aqui para você, nesse slide, os sujeitos. Quem são as partes deste contrato? Nós temos o promitente e o promissário. Essas são as partes originárias. Mas temos o terceiro. E esse terceiro não participa do contrato. Ok? O terceiro não participa. O promitente e o promissário participam. Aí o terceiro vai entrar logo em seguida. Ok? Então temos o promitente, aquele que promete que algo vai ser realizado por um terceiro. E temos o promissário, o credor, de certa forma, né? E o terceiro que vai realizar o serviço. Ou não. O que acontece, meus amigos? Esse terceiro, nosso rapazinho aqui, ele pode aceitar realmente a obrigação. Ou não, ele pode não aceitar. Ele pode falar, não vou realizar nada. Quem mandou alguém prometer alguma coisa em meu nome? Aí temos o primeiro ponto. Olha só. Se ele aceita, a promessa vai vincular ele. Ele passa a ser o principal obrigado da relação jurídica. Então é o seguinte, eu prometo para você que o meu irmão vai fazer um serviço para você. Certo? Aí você interpela o meu irmão. Olha aí, o Denis falou que você vai fazer tal serviço para mim. É verdade? Você vai mesmo? Que dia? Não, vou sim, com toda certeza. Sábado eu tô aí para fazer o serviço. O meu irmão aceitou essa promessa. Aceitou a obrigação. Então ele é o principal obrigado. Ok? Mas e se ele não aceita? Ele pode não aceitar. Aí a promessa não vincula ele. E quem faz a promessa não fica isento de responsabilidade. Ou seja, eu que fiz a promessa para você que meu irmão, volta aqui em mim,
que meu irmão ia fazer um serviço para você no sábado, eu fico responsável por isso, ok? Vamos estudar aqui, vamos ver alguns artigos do Código Civil. Artigo 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Então, a obrigação do promitente é de resultado. Ele prometeu que o fato ocorreria. Se não ocorrer, ele responde. Ou seja, eu vou responder perante você por perdas e danos. Certo? Por quê? Eu prometi para você que o meu irmão realizaria um serviço. O meu irmão não realizou. Eu vou responder por perdas e danos. Certo? Outro artigo aqui pra gente. Olha que interessante. São poucos artigos aqui do nosso Código Civil sobre isso. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado e desde que, pelo regime de casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. Olha que interessante. E uma ilustração aqui pra gente. O marido ter prometido obter a anuência da mulher na concessão de uma fiança, tendo essa se recusado a prestá-la. A recusa sujeitaria o promitente a responder por perdas e danos, que iriam sair do patrimônio do casal, consorciado por regime de comunhão. Para evitar o litígio familiar, conclui o legislador tirar essa eficácia da promessa. Ou seja, esse parágrafo único aqui é bem interessante, correto? A responsabilidade aqui não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente. Então, muita cautela com isso, ok? Muita cautela com isso. Fica aqui a dica prática. Vai realizar um negócio jurídico com alguém. A pessoa fala que, eu prometo que o meu cônjuge vai fazer tal coisa. Opa, abre o olho. Que dependendo da situação, essa pessoa aí não vai responder por perdas e danos não, ok? Porque de certa forma isso vai prejudicar o outro cônjuge, que não tem nada a ver com a história. Ok? Então, por que o legislador exclui a responsabilidade nessa questão do cônjuge? Porque a indenização recairia sobre o patrimônio comum. É para evitar o conflito familiar. Ok? Outro artigo aqui pra gente. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Então, assumindo a obrigação, o terceiro passou a ser o devedor principal. Mais uma vez, nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Ou seja, se meu irmão fala para você, pode deixar que eu vou fazer o serviço sim. O Denis falou que ia fazer, então pode deixar que eu vou. Eu assumo a responsabilidade. Caso o meu irmão não realize, ele que vai responder perante você por perdas e danos, e não eu, ok? Interessante, hein? Quero trazer para vocês aqui um casinho para que você possa refletir sobre ele, certo? Bem rapidinho. O caso, João e Rita eram os proprietários do imóvel. Eles fizeram compromisso de compra e venda com Juca. Juca não quitou o preço. Mesmo assim, Juca vendeu o imóvel para Maicon, que pagou o preço. Os proprietários não quiseram outorgar a escritura, e o Maicon entrou com uma obrigação de fazer. Juca não era o proprietário. Mesmo assim, ele prometeu que providenciaria a escritura definitiva. Ele prometeu um ato que dependia de terceiros, os verdadeiros proprietários. Isso é exatamente o que o artigo 439 regula. Quem promete o fato de terceiro responde se o terceiro não cumprir. O que o juiz determinou nesse casinho? Reconheceu que o contrato entre Juca e Maicon é válido, mas ineficaz em relação aos proprietários. Juca comprometeu-se por fato de terceiro. Se ele conseguir a assinatura, cumpre. Se não conseguir, responde por perdas e danos. Então volta aqui em mim. O que aconteceu? Fulano comprou a casa ali do casal. Não pagou o preço. Depois foi lá e vendeu essa casa, um contrato de gaveta, para uma terceira pessoa. E falou, pode deixar, a casa não está no meu nome, mas me paga aqui que eu vou conseguir a assinatura dos proprietários.
Ele prometeu isso pro comprador. Aí os proprietários falaram, não, ô Juca, você não pagou a gente, tá maluco? Negativo. O Juca fica responsável ali perante agora esse novo comprador. Porque ele prometeu que ia conseguir a assinatura ali dos verdadeiros proprietários. Então fica aqui a frase para reflexão. Quem promete o que depende de outro assume o risco da recusa e a responsabilidade pelo prejuízo. Ok, meus amigos? Esse foi o nosso estudo sobre a promessa de fato de terceiro. Espero que você esteja gostando aqui do nosso conteúdo. Grande abraço, qualquer coisa, mande uma pergunta aqui. Até mais.